abordando hoje o MDC, ou máximo divisor comum, ou maior divisor comum. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer inicialmente uma revisão, né, uma pequena revisão, para que todo mundo possa acompanhar com facilidade essa aula aqui, tá bom? Então vamos fazer uma recordação dos elementos da operação de divisão. Eu sei que muita gente ainda deve se lembrar, mas vamos fazer aqui, como tem pais que já com certeza já esqueceram, né? Então vamos aqui fazer uma pequena recordação desses elementos aqui. Peguei como exemplo esse número aqui, ó, 17 dividido por 2, tá? No caso, o número que eu vou dividir, que seria 17, eu chamo de dividendo. O número pelo qual eu vou dividir, que é o 2, eu chamo de divisor. O resultado, que fica aqui sob a chave, chamo de quociente. Pegando o 8, o quociente, multiplicando pelo divisor, aqui nesse caso deu 16, eu subtraio e sobra 1. Essa sobra aqui eu chamo matematicamente de resto, ok? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. O que não, nos interessa nesse momento é esse número aqui, é o divisor, tá? Só lembrando aqui um detalhe, né? Que esse número aqui, esse resto, jamais deve ser superior ou igual a esse divisor aqui, tá? Porque sempre vai ter que ser menor, ou se for igual a zero, significa então que a divisão é uma operação exata, tá? É uma divisão exata. Ok? Então agora vamos para a aula propriamente dita. Bem, visto aí o conceito inicial, vamos agora para o tema de hoje, né? Que é o máximo divisor comum. Primeira coisa, o que seria divisor? O que é divisor? Então a gente aprendeu, né, no comecinho agora, de que divisor é aquele número que fica dentro da chave, não é isso? Seria o que? Por exemplo, um número. Eu quero saber, por exemplo, o divisor do número 6. Bem, quais são os divisores de 6 que você conhece? Bom, qual o primeiro número que você dá para dividir, que todo mundo sabe? É o 1, né? Dá para dividir por 1. Qual outro número que você conhece que dá para dividir por 6? O 2. Qual o outro? O 3. Qual o outro? Ah, não tem mais? Tem, só que é o próprio número, não é isso? O 6. Então, gente, divisor de um número é aquele número pelo qual eu posso dividir. 1, o 2, o 3 e o 6 nesse caso aqui, tá certo? Lembrando que o número 1 é sempre divisível, né? Ele é sempre um divisor de qualquer número, né? No caso do 6 ele é também. E outro número que também é divisível por ele mesmo seria o próprio número, que no caso aqui é o 6. Então o 1 e o próprio número sempre vai ser um divisor. Vamos pegar aqui um exemplo agora. Vamos pegar agora um exemplo do número 8, por exemplo. Então, o divisor de 8. Então vamos lá? Todo mundo testando aí. 1, o 2, claro. O 3 é não, o 3 não é divisível por 8. Então, o próximo número é o 4. O 6 é o 6? Não, o 8 não dá para dividir por 6. Qual seria o próximo número? É o próprio número 8. 1, 2, 4 e 8. Entenderam? Então, divisor de 6 é 1, 2, 3 e 6. Divisor de 8 é 1, 2, 4 e 8. Beleza? Até aqui? Tranquilo, né? Agora, vamos para a palavra divisor comum. Divisor comum. Bom, quais são os divisores que tanto é do 6 e tanto é do 8? Bom, o 1 sempre vai ser comum para todo mundo, não é isso? O 1 é comum. O 2 é comum? Sim, porque o 2 é divisor de 6 e é divisor de 8 também. Então, eu coloco aqui como. O 3 é? Não. O 3 é divisor do 6, mas não é do 8. O 4 é? O 4 é do 8, mas não é do 6. Então, não dá.
6 é a mesma coisa, 8 é a mesma coisa, então não tem mais divisores comuns entre os dois, tá certo? Então, gente, embora todo mundo já sabe, né, qual que é o máximo divisor comum, é muito importante, pais, que vocês expliquem para os filhos que a resposta tem que sempre ser dada na forma mais didática possível, né? Então eu escrevo aqui, ó, o MDC, o máximo divisor comum entre 6 e 8 é igual a quem? É o número 2, tá certo? Então essa é a resposta correta para resolver uma questão qualquer de máximo divisor comum, tá bom? Muito bem, agora sim, agora nós vamos para o exercício em si e nesse exercício eu vou ensinar como vocês acham divisores comuns de uma forma prática, né? Sem ter muito trabalho. Embora sempre dê um trabalhinho, mas de uma forma mais simplificada possível, ok? Bom, gente, vamos começar agora o primeiro processo, e é o processo que eu particularmente gosto mais, tá? Mas esse daqui eu recomendo por ser um pouco mais didático, né? Mais fácil de entender. Então, eu vou escrever aqui o 72. Vamos sempre começar pelo maior, tá? 81. Então vamos colocar aqui 81. Mas por que é obrigatório? Não, é claro que não, tá? Para começar sempre com um número maior não é obrigatório, tá, gente? Eu sempre gosto mais porque no outro processo vocês vão verificar que é melhor fazer por esse método aqui. Bom, lembra na primeira aula de MMC, para fazer essa decomposição, né, do 81 em fatores primos, começava sempre pelo menor, 2. Mas nesse caso aqui, 81 não é par, então o 2 não dá. Dá por 3. Aliás, uma dica, tá, para os pais que não sabem, às vezes, será que o número 81 é divisível por 3? Então, a dica que só vale para o número 3, tá, gente? Se você somar esses dois números aqui, ó, 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Ah, então 81 também dá para dividir por 3, tá? Então essa dica aqui é uma dica que vale para qualquer número. Aqui, por exemplo, 72. 72 é dividido por 3? 7 mais 2, 9. 9 dá para dividir por 3, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui fora do exercício, só para vocês acumularem aí mais uma curiosidade, tá? Por exemplo, o número 381. De cabeça, ninguém sabe, dá para dividir por 3? É só fazer a conta aqui, gente. 3 mais 8, 11. 11 mais 1, 12. 12 é dividido por 3? É. Ah, então 381 é divisível por 3. Beleza? Então, tá? Só fazer, ó, tentem fazer o teste aí que você vai ver que dá perfeitamente, é perfeitamente possível. Bem, uma vez que eu fiz aqui 81 dividido por 3, eu sei que é divisível, vai dar quanto? 3 vai dar 27, não é isso? 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 dividido por 3 já fica mais fácil, todo mundo já sabe, vai dar 9. 9 é divisível por 3? É. Vai dar quanto? 3. Por 3 vai dar 1. Ok? Então aqui embaixo vai ser... Olha só, como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, né? Então é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Ah, algum pai pode falar, puxa vida, mas tem que escrever assim? Não, não precisa, tá? Eu estou escrevendo isso aqui até porque eu vou dar uma aula para vocês também depois sobre potenciação, tá? Mais para frente. Agora no começo vamos para o mais básico, tá? E que 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, tá? Se você multiplicar todo mundo, vai voltar aqui a 81, que era o que eu queria, tá certo? Quando eu decomponho, eu estou decompondo exatamente em fatores primos, que multiplicados volta a ser o próprio número, tá? Bom, agora aqui vamos para o 72. Só que, como 72 é par, então obrigatoriamente tem que começar aqui pelo 2, tá? Então eu começo pelo 2.
72 é divisível por 2? Sim, porque ele é par, então vai dar quanto? 36, certo? 36. É divisível por 2? Ainda é. Vai dar quanto? 18, né? 18. 18 dá para dividir por 2? Ainda dá. Dá quanto? 9. 9 dá para dividir por 2? Não, não dá, né? Só dá por 3. Por 3 vai dar 3. Aqui volta a ser 3. E aqui volta 1. Né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Beleza? Até aqui tudo bem? Então aqui embaixo vai ficar 2 ao 1, 2, 3. 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado à segunda potência, ou mesma coisa que a 10 quadrado. Isso aqui eu estou colocando aqui só como formalidade, tá, gente? Não é obrigado a vocês fazerem isso aqui, não. O que eu quero ensinar aqui é o seguinte. Quais são os números comuns? Ó, o 3 está aqui, o 2 está aqui, não dá, o 3 está aqui, não está. Olha aqui, o primeiro 3 que aparece é esse daqui. Então, olha só, gente, você vai fazer o seguinte. Vai sempre associar os números que são comuns um ao outro aqui, ó. Esse 3. Claro que você pode escolher qualquer 3 daqui, tá? Eu vou escolher esse aqui para ficar mais fácil. E vou associar com esse 3 aqui. Tem mais algum que dá? Tem esse aqui, ó. Esse 3 aqui, eu posso associar com qualquer um outro 3 aqui. Por exemplo, esse, tá? Tem mais algum que é comum? Não. Então, esses aqui não me servem mais. Então, quais foram os números que são comuns? Quais são os dois números? É o 3 e o 3. Então, 3 vezes 3. Então, nesse caso aqui é 9. Entenderam, gente? Tá? Então, eu vou fazer um outro exemplo depois para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas, basicamente, olha só. Comum aqui, comum aqui, comum aqui, comum aqui, pegou. Se tivesse um 2, por exemplo, aqui embutido, você ia pegar um 2 aqui e ia colocar com outro 2 aqui e jogaria aqui também para multiplicar embaixo, tá? Mas como eu não tenho, só vou pegar o que realmente são comuns. E são só dois números comuns, que seria o próprio 9, ok? Entenderam? Então esse é o primeiro sistema que eu acho um pouco mais simples que os demais. Então vamos para o segundo método. Bem, vamos então agora para o segundo processo para descobrir o MDC entre 72 e 81. Esse processo aqui é o seguinte, olha só. Você faz esse quadriculado aqui, tá? E coloque sempre o maior número entre os dois. Seria, no caso, 81. Depois copia o segundo número. Essa linha aqui, nós vamos colocar o resultado das divisões que a gente vai fazendo aqui e já vou mostrar como, tá? Então aqui vão ser colocados os quocientes e nessa linha de baixo vão ser colocados o resto. Nessa linha de cima nós vamos alternando. Nessa primeira conta, esse cara aqui, o 81, vai ser o dividendo, esse aqui vai ser o divisor. Depois nós vamos colocar um outro número aqui que é o resto. Aí esse resto acaba virando novo divisor e o 72, que era divisor, vai acabar virando dividendo, tá? Ah, tá meio confuso? Tá, mas vamos fazer que aí você vai entender. Muito bem, então 81 dividido por 2, quanto é que vai dar isso? Então vamos fazer as contas aqui. Então vamos faz do lado, né? Aliás, eu sempre recomendo que os pais, ao trabalharem junto com os filhos, trabalhem sempre com um caderno, né? Uma anotação do lado para ir fazendo esses rascunhos aqui, tá? Então vamos lá. 81 dividido por 72. Bom, qual número que multiplicar por 72 vai ser próximo de 81? Não tem igual, mas o próximo é 1, né? Porque 1 vezes 72 vai dar 72 mesmo. Subtrai aqui. 11 menos 2
dá 9. Aqui prestou, ficou 0. Bem, então, meu quociente, olha só, quociente virou 1 e o resto 9. Onde é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, olha. Então, esse quociente 1 eu coloco aqui. Lembra que eu falei no comecinho? Quociente 1 e o resto eu coloco aqui, que é o 9. Alguns métodos, né, alguns professores pedem para colocar o 9 aqui. Também tanto faz, tá? Se você quiser colocar aqui, pode colocar. Eu gosto mais daqui, assim, fica na mesma linha, né? Bem, agora, a partir daqui, olha só, o segundo passo é colocar o 9 aqui, nesse quadrinho aqui agora. Aqui, 9. Ou seja, o resto agora vai virar divisor aqui. E eu venho aqui do lado e vou fazer a conta. Eu lembro que na conta anterior, 72 era o divisor, né? Agora vai ser o dividendo. Por quanto? Por 9. Bem, qual conta, qual número, né, que vai ser multiplicado por 9 vai dar 72 ou próximo de 72? É o próprio 8. 9 vezes 8, 72. Para 72, né? Então, 0. Agora eu transporto aqui para o 4. O quociente virou 8 e o resto 0. A partir do momento que deu 0 aqui no resto, você já para a conta. E o último número que aparecer nessa coluna aqui, olha só, nessa linha, aliás, nessa linha, vai ser o meu MDC. Tá? Entenderam? Então, apareceu o 0, o MDC já apareceu. Então, nesse caso aqui, então, nesse método aqui, ele parece ser um pouco mais rápido, né? Eu não sei, eu não gosto muito, mas há quem prefira esse método aqui, tá? Isso fica a critério de cada um. A não ser que o professor ou a professora, numa prova, peça, olha, eu quero que faça por esse jeito. Então, é bom o aluno estar preparado e aprender todos os métodos possíveis. Então, a resposta, nesse caso, como sempre, então você vai escrever MDC entre 72 e 81 é 9. Ok, gente? Entenderam? Então, esse método também é bastante tranquilo e fácil de entender. Tá bom? Vamos para o terceiro e último método. Muito bem, vamos então agora para o terceiro e último processo aqui, né? Já vimos 2 métodos e agora o terceiro, na verdade, o terceiro é decorrente do primeiro método que a gente aprendeu agora há pouco, tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos fazer a decomposição da mesma forma que a gente utilizou na decomposição para achar o MMC. Tá lembrado da aula de MMC? Então, vamos fazer da mesma forma. Nesse caso aqui, você tanto faz você copiar. Em qualquer ordem não tem importância, tá? 81. O que eu quero que você preste muita atenção é agora, a partir de agora, na escolha dos divisores, tá? Vocês lembram, né? Na primeira aula a gente falou, comece sempre pelo número primo menor, que é o 2. Nesse caso aqui, o 2 é possível? Sim, é possível para dividir pelo 72. Por 81 não dá, por ele ser ímpar. Então, eu vou fazer de uma forma distinguindo as cores, tá? Quando o meu divisor for possível ou passível de ser dividido por ambos os números, ou seja, por esses 2 números, eu vou colocar em verde, tá? E se ele for só por um, eu vou continuar nessa cor cinza aqui. Então, nesse caso aqui, como o 2 só vai ser divisível por 72, então eu vou deixar na cor cinza. Então,
72 dividido por 2 vai dar 36. 81 não dá, então eu vou copiar 81. Próximo passo seria quem? O próprio 2, né? Então o 2 continua prevalecendo ainda. Por isso que deixei cinza. Por quê? Porque ele só vai ser divisível por 36, não por 81. Então, aqui vai dar 18 e aqui vai dar 81. Ainda dá por 2? Ainda dá. Continua cinza. 18 dividido por 9 e 81 dividido por 2 não dá, então copia 81. Agora aqui é que muda a coisa aqui. O 2 não dá mais, correto? Agora eu só consigo pelo 3. Então observe aqui uma coisa. O 3 que eu vou escolher aqui, dá para dividir por 9? Dá. Dá para dividir por 81? Dá. Então eu vou mudar a cor dele para verde, tá? 3. Por quê? Eu consigo dividir por ambos os números. Então 9 dividido por 3 vai dar 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Eu ainda consigo dividir por 3 ambos os números? Consigo, olha. Se eu pegar esse 3 aqui, ó, dá para dividir por esse 3 aqui e por 27, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar... Agora eu vou mudar de cor. Então, cuidado agora, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1, morreu, né? 27 dividido por 3 vai dar 9. Agora, veja bem, eu não tenho mais nenhum número aqui que eu possa dividir por 3. Então, eu só vou utilizar esse 3. Então, esse 3 aqui, eu só vou utilizar para dividir por esse 9. Então, ele volta a ser cinza, não vai atender aos dois números, né? Então, continua aqui, vai dar 3. E aqui continua, vai dar 1 e 1. E acabou o exercício aqui. Acabou entre aspas. Agora que vem a parte final para a gente entender melhor. Bem, agora sim, vamos para a parte final. Por que eu não escolhi esses dois? Porque só atendia um dos números. Por que eu deixei colorido esses dois aqui? Porque ele atende os dois números aqui. Por que o 3 aqui não atende? Porque ele só atende o 9, não atende o 1 mais. Aqui é a mesma coisa. Então, os dois únicos números que me sobraram foi esses dois aqui. Eu pego esses dois números e multiplico entre eles. Vai dar 9. Então, esse número, esse resultado aqui, é o meu máximo divisor comum. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, MDC entre 72 e 81 é igual a 9. Vocês observaram, todos os três métodos, o resultado sempre deu 9. Se por acaso der algum resultado diferente entre um deles, significa que você errou, tá? Então, seja qual for o método, o resultado final deverá sempre ser o mesmo. Entendido, gente? Bem, antes de eu postar os exercícios, deixa eu só explicar rapidamente aqui quando acontece o cálculo de MDC entre três números. Tá? O que acontece se eu, num exercício, tiver três ou mais números para calcular? Mesmíssima coisa, gente, tá? Mesma coisa. Você simplesmente vai fazer a mesma operação que eu fiz. A única coisa que talvez vai mudar um pouco seria naquele segundo cálculo, onde você, além de fazer, você vai ter que fazer o MDC entre dois números, calcular, e o resultado você faz com o número que sobrou, ok? Bom, você não entendeu ainda? Não, calma que nós vamos explicar e você vai entender melhor, tá bom? Primeiramente, vamos fazer dos três casos iniciais, tá? Bom, primeiramente, vamos fazer com aquele primeiro processo, que seria, eu já deixei pronto aqui, os cálculos de decomposição dos três números, 24, 36 e 60. Agora, o primeiro passo
para quem está lembrado, é pegar tudo que for comum. Então, vamos ver. Esse 2 é comum? Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, eu posso pegar esse 2, combinar com esse 2, combinar com esse 2 aqui. Então, esse aqui já é comum entre os 3. O outro 2 aqui, será que vai dar? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, dá também. Então, esse 2, eu combino com esse 2, que por sua vez combina com esse 2. Esse 2 aqui dá? Não dá mais, gente, porque eu tenho 2 aqui, mas aqui já não tenho mais, nem aqui também. E esse 3 aqui dá? Eu tenho 3 aqui, então esse vai dar também. Olha, 3, com esse 3, com esse 3 aqui. Aqui não tem mais como combinar. Esse 3 eu tenho aqui, mas não tem mais aqui, não tem mais aqui também. O 5 eu tenho aqui, mas não tenho aqui também. Então, acabou. Então, o cálculo do MDC aqui está fácil. É o 2 vezes o 2 vezes o 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Pronto. Então, meu MDC entre 24, 36 e 60 é o 12. Então, o resultado final é 12, sendo que 12 é o maior divisor comum. Significa o quê? Que o 12 é o maior número que eu posso dividir por 24, por 36 e 60 ao mesmo tempo. Entenderam? Então, vamos para o segundo processo também, que não tem nada de complicado. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos fazer o segundo método para 3 números, né, que queremos calcular o MDC. Para esse caso aqui, gente, não muda muita coisa não, tá? A única coisa que vai mudar, talvez, é esse cálculo duplo que nós vamos fazer. Como é que a gente vai fazer essa operação? Você escolhe 2 números e calcula o MDC entre esses dois. Desses 3 números, você escolhe 2 e calcula o MDC. O resultado final, você vai calcular com o número que você deixou de fora anteriormente. Aí você recalcula um novo MDC e o resultado final será o MDC dos 3 números. Complicou? Bom, vamos fazer aqui que vocês vão entender, tá? Então, olha só. Você escolhe aqui 2 números. Eu normalmente escolho os maiores primeiro, tá? Nós vamos escolher aqui o 60 e o 36. Então, aqui a gente calcula aqui fora 60 dividido por 36. Aqui vai dar 1, né? Porque é o máximo que eu posso escolher. 1 vezes 36 vai dar 36 mesmo. Subtraindo aqui vai dar 4, 24. Então, eu tenho aqui o quociente 1 e o resto 24. Então, o quociente eu escrevo aqui e o resto eu coloco aqui. O próximo passo agora é jogar o 24 nesse quadrinho aqui, né? O resto vai virar divisor e você coloca aqui. E vai repetir essa operação aqui de novo. Agora, o 24 virou divisor e o 36 seria o dividendo, né? Então, 36 dividido por 24. De novo aqui, o número que vai multiplicar para dar mais próximo de 36 é 1. 1 vezes 24 vai dar o 24. Subtraindo vai dar 2, 12. Então, agora deu quociente 1 e resto 12. Então, nós vamos jogar aqui na tabela. O quociente aqui deu 1 e o resto deu 12. Eu copio, então, o 12 para cá.
e vou fazer essa conta aqui. 24 dividido por 12, aqui vai dar uma conta exata. O 2, né? Porque 2 vezes 12 vai dar 24, menos 24, resto 0, e voltamos aqui na tabela. Então, quociente deu 2, resto 0. O resto deu 0, então, esse número aqui agora, olha só, ele é o máximo divisor comum de quem? De 60 e 36. Entenderam? Então, eu peguei esses dois números maiores, calculei o MDC e deu 12. Agora eu vou pegar esse 12, vou calcular com o 24. Entenderam? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Então, eu coloco agora o 24 e coloco o 12 aqui. E vou fazer a conta aqui embaixo. Então, eu coloco 24, divido por 12. Mas isso aqui nós já fizemos anteriormente, né? Então, 12 vezes 12 vai dar 24. Então, eu coloco aqui 24, 0, e coloco aqui. Então, como eu já sabia, então, 2 aqui, 0 aqui. Agora sim, esse valor aqui final, olha, é o MDC geral, ou seja, MDC dos três números, 24, 36 e 60. Ok? Entenderam, gente? Então você veja que não é muito complicado como parecia no começo, né? Então agora a gente vai escrever aqui a resposta final. O MDC entre 24, 36 e 60 é igual a 12. Ok, gente? Bem, feito esse cálculo aqui por esse método segundo, vamos partir agora para o terceiro método, o terceiro e último método, ok? Bem, gente, agora nós vamos partir então para o último caso, né? O terceiro método para o cálculo do MDC entre três algarismos. No caso aqui, o 24, 36 e o 60. Certo? Então, o terceiro caso a gente vai decompor. Lembra que nós estávamos fazendo já com a mudança de cores? No caso aqui, vamos fazer aquela análise primeiro, né? O primeiro número aqui, o que for não comum aos três, eu vou deixar em cinza. O que for comum, eu vou deixar em uma cor esverdeada, tá? O primeiro número, que seria o 2, ela é passível de ser dividido por 24, 36 e 60? Sim. Então, como o 2 é possível ser dividido por todos os três números, então eu vou deixar na cor verde. Porque 24 dividido por 2 vai dar 12. 36 dividido por 2 vai dar 18. E 60 dividido por 2 vai dar 30. Ainda é possível por 2? E o 2 vai ser possível ser dividido por 12, por 18, por 30? Sim. Então eu continuo na cor verde aqui. Então 12 por 2 vai dar 6. 18 por 2 vai dar 9. 30 por 2 vai dar 15. Veja que o 2 ainda dá, porém o 2 só consigo dividir aqui o 6. O 9 e o 15 não é mais possível. Então, eu vou colocar o 2, mas não nessa cor verde, tá? Então, o 2 agora será na cor cinza. Então, aqui vai ficar 3, aqui continua o 9 e aqui continua o 15. Agora sim, 2 não dá mais. 3. O 3, será que eu consigo dividir o 3 por 3, por 9 e por 15?
É possível. Então, já vou mudar minha cor. Então, o próximo número agora é o 3. Eu posso pôr 3 verde, por quê? O 3 eu consigo dividir por todos esses números aqui. 3 por 3 vai dar 1. 9 por 3 vai dar 3. 15 por 3 vai dar 5. Eu consigo fazendo por 3? Consigo. Porém, já não é pelos 3 em comum. Só consigo por um número. Nesse caso, eu vou colocar o 3, porém o 3 já não é mais verde, sim cinza, né? Que vai dar 1 e sobrou 5. O 5 também vai ser cinza porque só vai atender um número aqui. Um dividendo aqui, né? Que seria 1. Muito bem. Então, quais são os números que eu vou admitir aqui? Esses dois aqui, o 2 número 2 e o 1 número 3, tá certo? Então, fazendo as contas aqui, vai ficar 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 2 vezes 2, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, meu máximo divisor comum entre 24, 36 e 60 é o número 12. Entendido, gente? Tranquilo, né? Eu acho que nesse passo a passo aqui, se vocês acompanharem com calma, tranquilamente vão conseguir entender e vão conseguir explicar para os seus filhos aí. Beleza? Então, agora sim eu vou deixar a lista e... Bem, senhores pais, alunos, chegamos então ao final dessa aula, deixando aqui as duas questões aqui para vocês irem brincando aí, se divertindo aí com o que vocês aprenderam hoje. Eu espero que os pais tenham assimilado e tenham condições, então, de estar ajudando suas crianças, né? Teus filhos, teus sobrinhos, enfim, todos os alunos que vocês puderem ajudar, o mundo agradece. Só reforçando ainda, para todos aqueles que conseguiram tirar algum proveito dessa aula, por favor, prestigiem o nosso canal, dê assim, um like, né? Inscrevam-se. Eu não gosto muito de estar pedindo, porque eu acho que esse negócio tinha que ser mais espontâneo, mas de qualquer forma, nesse início, né? Na verdade, esse meu canal não tem nem um ano e eu gostaria muito de estar pedindo essa força, né, por parte de vocês, para que eu possa ter muito mais condições de ajudar um maior número de pessoas daqui para frente. Ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Aliás, já vou antecipar. A próxima aula para os pais será sobre frações, tá? Quem quiser sobre um outro assunto, por favor, fique à vontade, escrevam aí que eu vou estar atendendo com o maior prazer. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado, gente.